Quanto a nosso legame, né? Com a Itália, com os amigos, parentes lá de Cortesano, quando os nossos nonos, bisnonos imigraram, teve uma nave que naufragou. Quando ia arrivar aqui, o navio, né, de volta pieno de café, ele se afundou. Ele havia em Trento e pensava que nosso nome fosse fundado em cima. Per quello que não ia por contato com os brasileiros. É porque ele pensava que o nosso nome fosse fundado com o navio que afundar com o café. Os nossos nonos tinham, sim, vontade de voltar. Nem que fosse por passeio, mas nunca tiveram condição. Eles foram bravos demais, manter a família que mantiveram, trabalhar, mas nunca tiveram condição financeira. Mesmo eles falavam, era nosso posto, na nossa terra, não sei o que lá. Mas não tinha condição. Então, acho que lá dentro, eles, como se diz, se conformaram com a ideia, né, de nunca voltar para lá. Os nonos queriam voltar a rever os amigos, né? Mas só que não dava porque eles não tinham dinheiro, né? Para voltar a ver os amigos lá. E os parentes que ficou lá. Diz a história, eles, foi na despedida, falou, jamais veremos, jamais a veremos. Porque você saindo de lá, sem dinheiro, você jamais ia imaginar que um dia alguém pudesse voltar para lá. E foi só na geração dos netos que poder voltar para lá. Os filhos mesmo não voltaram, nenhum dos filhos, só os netos. Esse primeiro contato só aconteceu, definitivo, foi em 1987, quando eu, minha sobrinha e um primo nosso, que era padre na época, que hoje ele é arcivescovo lá de Curitiba, nós fizemos essa viagem. E eles fizeram uma acolhida para nós lá, uma noite lá. E lá a gente começou a ter o contato. Então, o encontro forte mesmo foi em 87. Depois nós convidamos as pessoas de lá para conhecer aqui. Então, em 89, um ano depois, vieram 8 pessoas de lá e eles vieram para cá. Então, foi um encontro, assim, inesquecível. É um marco muito forte na nossa história. Con questa possibilità di andare all'Italia, alcuni sono andati all'Italia e hanno avuto la volontà di recuperare questa tradizione e allora hanno cominciato un movimento con il Circolo Trentino che hanno fondato in Sant'Anna, dopo qui, per fare questo rapporto entre Trento e questa comunità. Perché durante quasi 100 anni non hanno avuto rapporto questa comunità com os italiani. Então despertou também interesse de outros virem para cá. E também verso a Trentino e Nermondo, o intercâmbio aumentou muito. Vieram corais também lá, de lá. Outras famílias vieram aqui. Agora os jovens também, vários jovens já participaram do Soggiorno, que é promovido através da Trentino e da província. Então, ainda nós estamos com uma ligação muito forte com eles lá. Quando os nossos nonos vieram, eles estavam doidos para arrumar dinheiro e voltar para a terra deles, e eles não conseguiram. Tanto é que meu pai, ele falava assim, olha, eu não consegui ir para a Itália, mas se você tiver oportunidade, você vai. Eu tive essa oportunidade, fui 2 vezes. E se Deus quiser, irei a terceira. Então. Prima di andare in Italia io avevo la volontà di conoscere la radice
dove hanno vissuto i miei genitori che sono andati in Brasile. Allora, quando sono arrivato in Tiro, il mio cuore hanno andato fuori della gioia di stare nel posto dove sono venuti i miei genitori, i miei antenati, né? I miei parenti che sono andati qui in Brasile. Ah, me sentiva bem. Como que me sento bem aqui. Mi piaceva a Itália. Mi piaceva le cose che cantava. Mi sentiva cá perché parlava come me. Mi sono nata alla via passear e ho visto la fontana, stella nostra. E ho visto la casona vecchia del nonno, ho visto la cesota, quelle montagne che ti vedevi fuori dalla finestra, ti vedi montagne. Mi rappresentava che stava via, che morava la via, perché tutte le vecchie quando andava a messa, le veniva tutte in conto. Eu imagino a terra dos meus avós, dos meus antepassados, dos meus nonos, igual aqui no meu bairro. Todos se conhecem, um se ajuda ao outro, o dialeto, a comida, as festas, né? Eu imagino assim a cidade lá. E sim, eu tenho uma grande nostalgia, assim, é como se eu tivesse lá, como se eu tivesse andado por lá, conhecido bastante lugar. Mas eu tenho bastante vontade de estar conhecendo a Itália. Um dia eu vou para lá. Para nós, como o meu nono e a minha nona nasceram aqui, tudo que eu conheço e acho que o que eles conheceram do Trentino foi de escutar, talvez os pais, os nonos deles contarem. A gente imagina Trentino cheio de montanhas, cheio de vales, um pouco gelado, ou então fresco, né? Não imagino o Trentino quente, não sei como deve ser lá. Eu imagino o Trentino bonito, porque, que nem eles falavam, que aqui parecia o Trentino. E se Santa Olímpia é bonita, o Trento também é bonito, o Trentino é bonito. Foi a imagem que sempre ficou gravada, que se eles tinham chance de ficar em outro lugar e escolheram esse porque era parecido com lá com o Trentino, então o Trentino não é bonito. Eu nunca fui para lá, porque eu moro de avião. Agora estou me acostumando a andar de avião, para mim ter coragem de ir lá. Mas acho que eu vou um dia sim. Eu vou criar coragem, porque agora eu vou de avião em outro lugar, depois eu crio coragem e vou para lá. Sempre da piccolo, gosto di andare a conoscere il posto dove è venuto i miei vecchi, il Tirolo, tutto il Tirolo storico, conoscere proprio le persone, anche i vecchi, e vedere se i vecchi par con i nostri vecchi qui, a chiacchierare in dialetto con loro. Conoscere anche i giovani, come che anche i pensieri dei giovani, la via, dei giovani come me, cosa che pensa sulle tradizioni, che la nostra tradizione è la stessa, che viene qui, che va la via. Eu me sinto uma italiana. Eu faço comida italiana, faço tudo italiano. Então, me sinto uma italiana, né? Daqueles tempos, dos meus avós. Oh, italiana mi sono. Mica parlo até doutor in italiano. Dopo mi dice che ela falou. Mi sento brasiliano, ma dentro si sente qualche roba del Tirolo, dentro. Eu me sinto mais uma italiana. Porque eu vivi também com minhas mães, eu aprendi a gostar, a amar o italiano. Depois eu tive a oportunidade de conhecer, graças a Deus, várias vezes eu fui para a Itália. Então aquilo lá para mim fez um crescimento, eu tive um crescimento maior
Então eu tenho um amor muito grande pela minha raiz. As coisas que eu me sinto brasileiras o que a gente vive aqui no país, política, carnaval, tudo que acontece que a gente vê por televisão, que a gente presencia na cidade. Eu me sinto assim brasileira. Agora eu me sinto italiana, né? Porque é uma coisa forte que eu tenho dentro de mim, assim, a tradição, a cultura, que eu vivo muito intensamente isso e procuro passar para minhas crianças, para os meus jovens, para os meus adultos, um pouco da história, um pouco das danças. Então eu me sinto italiana nesse sentido. Eu me sinto italiana, acho que nos hábitos que eu tenho e que todos nós aqui temos. Por exemplo, nós somos um povo acolhedor, nós somos um povo que não vê maldade e malícia na atitude alheia, nós somos um povo aberto, que gosta de receber pessoas, que não tem medo, que é capaz de acolher, de abrir as portas da casa, de receber, de manter esse calor humano, de querer fazer festa para tudo que acontece, de viver em família, de viver essa união, de estar sempre unido na fé, na religiosidade, de estar sempre trabalhando, de ser justo, de ser pontual, de pagar quem deve, de não deixar a dívida para trás, que foram os hábitos que os nossos nonos nos ensinaram no decorrer dos anos. Então, assim, nos foi deixado muita coisa nesse sentido. Agora, assim, no que eu me sinto brasileira, eu acho que o italiano que nasce aqui, ele já nasce um ítalo-brasileiro, né? Então, assim, não tem como ele se separar. Eu me sinto brasileira porque eu moro aqui, que é minha terra, tenho um ciúme desgraçado dela. Mas trentina nos costumes, no que os nonos me deixaram. Tudo essa coisa linda, né? E ser, não sei se é a união, a gente sempre morou junto aqui. Não é um bairro, é uma família grande, com diversas cores, diversos espaços, mas é uma família. A nossa Santa Olímpia, com nossos costumes trentinos. Para mim, ter nostalgia de uma terra, de uma coisa que eu não conheço, é estranho. É um pouquinho estranho, porque a gente vê, a gente procura conhecer, mas a gente não viveu lá. A gente não viveu. É um pouco confuso, um pouco estranho, sim. Mas isso supera, porque através dos nossos nonos, o que eles trouxeram de lá, e até hoje é passado para a gente, fica esse conhecimento, essa coisa gostosa do que tem lá e do que eles passaram aqui. Então fica essa vivência gostosa, como se a gente tivesse vivido lá também. Assim, é um amor pelo que a gente não conhece. Um amor assim, que a gente cultivou, que alguém nos contou, então que a gente imagina. Claro, fica na vontade de conhecer, mas assim, só de ver o que os nonos trouxeram, deles terem deixado aquela coisa. E talvez, como meu nono falava, a minha nona falava que um dia ela ia voltar lá para ver. Mas acho que como ela voltou, nem eu vou voltar lá para ver como que é, né? Então, assim, o Trentino para mim é uma saudade. Talvez um dia eu vá para conhecer, para ver como é mesmo, para matar essa curiosidade do Trentino. Mas, assim, é um amor por aquilo que a gente não conhece, não dá para explicar. Um amor além das montanhas, além de vale, além de clima. É um amor por algo que, sei lá, fica na saudade, na lembrança, por uma coisa boa que trouxeram, que talvez se não tivessem saído de lá, nada disso aqui teria existido.
amici si canta in allegria, son donato al fin,